Bom dia a todos, senhoras e senhores. É uma honra, uma alegria e uma grande emoção estar aqui hoje, prestando essa homenagem à querida amiga, professora Leia Fagundes. Leia da Cruz Fagundes é graduada em Pedagogia e em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação pela mesma universidade, doutorado em Ciências, Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. É professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente permanente, convidada no mestrado tanto em Psicologia como em Informática na Educação, coordenadora de pesquisa no Laboratório de Estudos Cognitivos e assessora durante mais 40 anos, né, Leia, do Ministério da Educação, com experiência na área da psicologia do desenvolvimento cognitivo, com ênfase em aprendizagem e atuando nas áreas de informática educativa, educação à distância e psicologia cognitiva. Além desses dados formais, apresentado no seu Lattes, outros dados muito importantes, significativos na vida da professora Leia é uma mãe de 7 filhos, avó de 15 netos e talvez tenha uns 60, 80 filhos epistemológicos, vamos dizer assim, né, com todos os seus orientandos durante esses anos todos. Durante os seus 60 anos dedicados à educação pública brasileira, à pesquisa e à formação de professores no uso das tecnologias em educação. Para mim, convivi com a professora Leia vários anos. E esse momento, para mim, é de uma grande emoção. É um momento em que toda a nossa trajetória. O primeiro momento em que nós nos encontramos foi em 1981, quando eu estava iniciando a primeira discussão, no segundo seminário de Informática e Educação, eu representando o MEC na Universidade Federal da Bahia, e a vida nos colocou, naquele momento, o hotel cheio, no mesmo quarto. E nós não conseguimos parar de conversar. Quando vimos, já era tarde, e sempre tivemos assim, as duas juntas, uma potencializando, né, ideias e projetos, e numa mesma frequência vibracional com tudo aquilo que nós realizarmos. E desde aquele primeiro encontro, daquele primeiro momento, em julho de 1981, em Salvador, eu sempre percebi, vi, senti que a professora Leia sempre esteve à frente do seu tempo como educadora e pesquisadora, sempre na vanguarda, com um incrível poder, uma incrível competência intelectual, acadêmica, e um incrível poder de comunicação e um carisma maravilhoso. Ela fundou e coordenou o primeiro laboratório de estudos cognitivos do Brasil, que é o LEC, mais precisamente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi, sim, a precursora no uso das tecnologias na educação. Ela sempre acreditou na revolução da educação mediante o uso adequado e competente das tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem, em especial daquelas crianças e jovens carentes de recursos socioeconômicos. Em suas pesquisas, pautadas na teoria piagetiana, Leia comprovou que, independentemente da classe social e econômica, toda criança é capaz de aprender. Sua trajetória acadêmica foi sempre marcada pelo entusiasmo, pelo empreendedorismo, pela construção de projetos absolutamente inovadores, mas tendo como foco o seu trabalho, tendo como foco do seu trabalho a questão do desenvolvimento humano. Para ela, não bastava garantir o acesso à tecnologia. É preciso, sim, a sua apropriação para a resolução de problemas.
Para vocês terem uma ideia, né, não está aqui na minha redação, mas me vem muito nesse momento, a professora Leia, eu me lembro que, quando ela estava prestando, antes que existisse a internet, ela já estava testando a educação à distância, e, para testar, ela precisou fazer uma prova, né, de radioamador. E eu me lembro até hoje, a Leia estudando para poder montar a sua pesquisa em escolas próximas ali, para professores de crianças surdas, né? Então, a trajetória da Leia foi sempre altamente inspiradora para milhares de educadores comprometidos com a busca da melhoria, sim, da qualidade da educação brasileira. E, nessa trajetória, ela enfrentou muitos desafios, obstáculos, algumas resistências, e, por que não, uma ciumeira acadêmica também, né, Leia? Mas sempre com um sorriso cativante, uma alegria e entusiasmo contagiantes, que superou tudo que por acaso tentava, tudo aquilo que por acaso tentava impedir o desenvolvimento da pesquisa. Reconhecida como uma das pesquisadoras mais inovadoras e arrojadas do país, Leia da Cruz Fagundes foi premiada pela Unesco, pelo Ministério da Educação, por sua atuação pioneira nas áreas de informática e na educação, e por sua vida dedicada à inclusão digital de populações carentes. Eu fui testemunha de toda essa caminhada, de toda essa belíssima trajetória acadêmica da professora Leia. E há mais de 40 anos ela vem prestando consultoria a projetos e programas nacionais e internacionais do Ministério da Educação, como consultora da Organização dos Estados Americanos, da Unesco, e me lembro que nós fomos juntas, né, iniciando esse projeto de discussão pela Organização dos Estados Americanos, nós fomos juntas a Costa Rica, toda a América Latina, né? Venezuela, Paraguai, Uruguai, Chile, fomos abrindo portas, né, na época, para a discussão, né, das propostas de formação de professores, das propostas de trabalho, né, nessa área que o Brasil estava desenvolvendo. Ela também é coordenadora da região sul do projeto Um Computador por Aluno. Foi premiada pela Unesco, pela Organização dos Estados Interamericanos, OEI, e reconhecida como professora emérita da URGS em 2012. O que eu mais poderia falar da nossa querida Leia? Leia, eu quero também comentar nesse momento que você foi uma pessoa muito importante na minha vida, profissional, pessoal, acadêmica. E, ao entrar em contato com as suas primeiras pesquisas, desde aquele quarto de hotel em Salvador, em julho de 1981, onde você estava já iniciando todo um trabalho com a linguagem Logo, já tinha iniciado, né, na década de 70, trazendo o Papert, inclusive, ali para Novo Hamburgo. E, ao desfrutar da sua presença amiga, generosa, assessorando o Ministério da Educação, assessorando todo o nosso trabalho, eu consegui, sim, perceber a necessidade. Foi com você, com o seu trabalho e também com a colaboração do professor Zé Armando Valente, consegui perceber a necessidade premente da mudança de paradigma, tendo como foco a questão da aprendizagem do aluno. Eu vinha de uma trajetória absolutamente formada numa linha behaviorista, numa linha, né, pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, que foi o primeiro mestrado em tecnologia da educação, né, com o grupo de Tallahassee dos Estados Unidos, e ali eu percebi que o foco era absolutamente outro, e essa busca me levou ao doutorado e à escrita do meu livro, que eu tive a honra de receber, de você poder fazer naquele momento o prefácio, e é o livro que tem me dado muitas alegrias, que é o Paradigma Educacional Emergente, que encontra na sua 17ª edição e várias reimpressões. Então, nesse momento, eu quero agradecer, dizer que a educação brasileira, em especial, os educadores aqui presentes nesta conferência, agradecem a sua dedicação, a sua tenacidade, a sua sabedoria, enfim, somos todos absolutamente gratos por sua existência e por sua obra.
por sua vida dedicada à educação, por você ter entregue ao mundo não apenas uma grande obra, a sua grande obra, mas, sobretudo, por ter oferecido a sua própria vida para a melhoria da educação brasileira. Uma obra que sempre nutriu e nutrirá as nossas vidas e o sentido de tantas outras, e foi capaz de mudar vários destinos de seus alunos, de professores, de seus amigos, colaboradores. Então, professora Leia, muito grata por sua vida e por sua grande obra em prol da educação brasileira. Muito obrigada. Professora Leia da Cruz Fagundes, por seu pioneirismo e liderança a serviço da educação, aceita esta singela homenagem da Conferência de Educação do Futuro, 20 anos, Amor e Inteligência Criativa. Nesse momento, passamos a palavra à nossa querida professora Leia Fagundes. Eu não gostaria de falar agora, porque o que eu estou recebendo são corações abertos, são espíritos voltados para a luz, para compartilhar, para ajuda mútua, para cooperação. Nada do que eu fiz poderia fazer sozinha, nada. Tudo que eu fiz sempre que tinha amigos, colegas, sempre de mão dada, sempre ajudando, nunca recusando uma cooperação. Então, essa homenagem que vocês estão fazendo, eu não estou recebendo como para mim. Essa homenagem é para os educadores brasileiros, é para todos os nossos colegas pesquisadores, para esses que têm acompanhado, por exemplo, o Imediato, eu conheci quando ele era mocinho, e a Maria Cândida foi uma companheira incansável. Então, eu quero compartilhar com vocês essa homenagem. Não sou eu que mereço uma homenagem especial, somos nós, todos os que sonhamos, somos nós os que amamos, somos nós os que repartimos e que colaboramos. Eu só quero agradecer esse evento a todos vocês que estão trabalhando aqui, porque não é só uma equipe pequena, são todos. Assim, quando eu agora tenho dificuldade de subir escadas, eles já me avisaram, olha, tem até um elevadorzinho ali para a gente subir de um andar para o outro. Então está tudo pensado. Por quê? Porque a gente está vivendo amor. Porque a gente está vivendo uma bênção divina de ter podido ter essa vida e durante essa vida de ter podido desenvolver o espírito também. Então eu só gostaria de conversar com vocês um pouquinho. Muito lindo, muito obrigada. Sobre a cultura digital, porque nós estamos vivendo uma mudança completa na cultura do planeta Terra. Nós tínhamos a cultura analógica, porque sempre o homem construiu tecnologia, sempre. Mas a tecnologia era para expandir os poderes sensoriais. Por exemplo, a educação. A educação nos primórdios, das tribos mais primitivas, uma geração passava para a próxima tudo que havia aprendido e está desenvolvendo. Então, eles tinham que usar a flecha, fazer flechas. Para quê? Eles tinham que aprender a caçar, a nadar, a falar sem escrita. Para quê? Para desenvolver os poderes sensoriais.
E a tecnologia era analógica. A tecnologia era sempre tudo que era construído para que os sentidos humanos fossem ampliados. E agora nós chegamos no século XX ao ápice da tecnologia analógica, porque nós estamos construindo máquinas para ampliar os poderes sensoriais. E a grande diferença da tecnologia digital é que, pela primeira vez na história do planeta Terra, o homem está desenvolvendo máquinas para ampliar o seu pensamento, a sua inteligência e a compreensão do seu poder afetivo. Então, eu gostaria de... Pode fazer... Agora isso aqui está entrando diretamente em educação. Mas, quando o homem desenvolveu a tecnologia analógica, diferentes culturas, desde as mais recentes, que são as culturas agrícolas, da sociedade agrícola, e depois a sociedade industrial. Mas vejam, o homem desenvolvia uma tecnologia para desenvolver seus poderes sensoriais, sensorio-motores. Então, quando fizeram a máquina, era uma máquina para cada habilidade, para cada atividade. Quando a gente chega na cultura da sociedade agrícola e depois na sociedade industrial, você pode ver ali que o homem está sempre em busca e sempre conseguindo, sempre ampliando e melhorando as condições de vida. A gente fica muito assustado porque a gente vê perturbando a vida no planeta, mas também, ao mesmo tempo, está melhorando as condições de vida. E a escola, a educação foi mudando justamente. Porque, no princípio, como é que se educavam as crianças? É só fazer uma revisão rápida, que eu não vou fazer, porque todo mundo sabe. Então, a gente tinha... lá na Roma Antiga, era o pedagogo. Para cada filho de uma família rica, tinha um escravo, grego. Mas, quando chega na sociedade industrial, se precisava de muita gente treinada para fazer funcionar as máquinas. E as máquinas, cada homem podia desenvolver as habilidades de usar uma máquina e fazer depois aquelas enormes fábricas. A mesma coisa que a guerra. As armas também, mesmo que as armas destruidoras, mas eram também analógicas, para melhorar o poder sensorial do homem. Mas para usar as armas, teria que haver um treinamento muito específico. Então, a escola surgiu. Essa escola nossa de hoje, a nossa educação de hoje, surgiu aí, quando foi preciso treinar muita gente em habilidades específicas durante um determinado período da vida. Agora, como é que a pessoa aprende? Para que a escola? A escola é para que as crianças aprendam e os professores transmitam. Então, a gente tem na formação do professor uma coisa muito simples. Ele vai ensinar e o aluno vai aprender. Mas como o aluno aprende? Pelos sentidos. Então, tudo que um professor, todo o conhecimento que ele tem, todas as habilidades que ele desenvolveu, seja em que área do conhecimento for, ele tem que transmitir. Ele sabe e ele vai transmitir só o que ele aprendeu, o que ele sabe. Ele tem que transmitir para as novas gerações. Mas transmitir como? Transmitir pelos sentidos. Tanto que a gente chama ensino-aprendizagem. E eu sempre convido os professores a pensarem muito nisso. Ensino-aprendizagem. Por quê? A gente não ensina e não provoca aprendizagem, a gente ensina e o aluno não aprende. E a gente não ensina e ele aprende.
Então, por que está conectado ensino à aprendizagem? Na verdade, não é falta de conhecimento de como o ser humano aprende. Claro que aprendia caçando e pescando, os índios brasileiros, claro que aprendiam a fazer armas e lutar e acertar a destruição do ambiente, mas o problema de ensinar se pensava assim, ensinar como é que se ensina? Se ensina pelos sentidos. Então a gente chamava aprender pelos sentidos, porque o ensino é pelos sentidos. E o que nós conhecíamos dos sentidos? Eu estudava sempre, tanto para educar os meus filhos, como para educar nas escolas, com uma preocupação muito grande, porque as crianças sofredoras, que têm sofrimento social muito intenso, as crianças pobres, as crianças que não têm as suas necessidades básicas atendidas, não conseguem aprender. E eu trabalhava com escolas como o Colégio de Aplicação, na universidade, e outras escolas com população diferente, e eles aprendiam. Mas então, o que é isso que não é sentido, mas que é o pensamento, a inteligência? E por que tem crianças que já nascem com dificuldade, passam toda a vida com dificuldade? Eu tenho horror de estudar matemática, eu gosto muito de estudar música, mas então eu não quero estudar matemática, como se fosse possível haver matemática sem música e música sem matemática. Isso é a nossa interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Mas estava tudo preso a quem entendia naquele sentido. Vejam bem, então, o que eu estou colocando aqui é os órgãos dos sentidos. Se estava toda a educação centrada na transmissão para ampliar e melhorar os sentidos, através dos sentidos, o que nós sabemos dos sentidos? Primeira coisa numa escola, que agora estão se queixando muitos professores, porque eles não estão mudando a formação, a primeira coisa é silêncio, porque eu vou explicar essa matéria para vocês. Todos têm que estar concentrados ouvindo. Então, eu vou usar técnicas, e vocês que são baseadas na ampliação dos sentidos, vocês têm que aprender. Aprender a reproduzir exatamente aquilo que eu estou tentando transmitir. Mas pelo ouvido, como funciona o ouvido? O ouvido vejam só, um órgão complexo, maravilhoso. Tanto que a Maria Cândida referiu, eu quis trabalhar com surdos, mas à distância, porque não tinha professores de surdo, nem curso na universidade para surdos. Não havia internet. Como é que eu ia fazer para conversar com os surdos? Para conversar com os surdos, não simplesmente para que ele aprendesse a língua de sinais. Nós fizemos o seguinte, vamos procurar. E lá na Argentina, e no Uruguai, onde nós temos grandes amigos, eles tinham a associação de rádio amadores. E eles disseram, olha, Lê, é fácil. A gente usa o rádio e se comunica. Eu não sei se vocês conhecem amigos radioamadores, eles passam a noite conversando, e um ajudando o outro, dando sugestões e ajudando a fazer o desenvolvimento de habilidades. Então, eu vim aqui a São Paulo, atrás do presidente das rádios amadores, pedi para ter na escola um rádio amador. Era simplíssimo, é só botar uma antena em cima do prédio e treinar o professor para saber conversar com o rádio amador. Ele me deu a permissão, porque os radioamadores diziam assim, nós entrávamos e eles diziam assim, que é isso? Quem é essa gente que está entrando aqui na nossa comunicação? E nós vemos assim, mas vocês são um radioamador? Não, nós somos professores querendo estudar e trabalhar junto com criança surda. Então, eu fiz o projeto e o presidente da Radioamadores aqui de São Paulo me deu maior força e nós conseguimos, do governo, os primeiros 10 rádios para radioamador e fomos fazer o curso. E as professoras diziam assim, nunca vou aprender isso aí, isso é muito difícil.
Bom, você não precisa aprender com perfeição, você vai tentar aprender junto com os alunos. E fizemos para 5 turmas em cidades diferentes, onde havia escola de surdos ou onde se queria botar a escola de surdos, trabalhando com o rádio amador. Numa dessas, a gente estava no rádio amador com um sistema desenvolvido no Canadá, que era uma tela de computador, e os sinais do rádio amador eram letras coloridas. E nós estávamos tentando conversar com o rádio amador e entrou o Gagarin, o Yuri Gagarin, que estava andando volta ao globo, entrou falando em inglês, era russo, né? E nós dissemos assim, quem está aí? Era ele fazendo a volta ao mundo numa espaçonave. Então a gente aprende maravilhas, aprende todo dia. Quando a gente se decide a ensinar, a ajudar a aprender, quem aprende mais é o professor. E quando o professor descobre que ele aprende, aí sim ele sente autonomia, começa a se libertar, né, de todos os pré-conceitos que tem. Então nós temos o ouvido que nós não conhecemos. Eu outro dia estava com um problema no ouvido, que meu médico mandou que eu consultasse o especialista. Quando eu sentei na cadeira, ele botou um fiozinho comprido assim, na ponta, um sensor, e projetou na tela o meu ouvido por dentro. E vocês sabem o que eu tinha dentro do meu ouvido? Um mosquito. Eu moro no 9º andar, o meu apartamento não tem inseto de jeito nenhum, nunca vi mosquito dentro da minha casa, e estava um mosquito com as patinhas presas na cera, porque aí para expulsar o corpo estranho, o ouvido produz cera, e ele estava com as patinhas presas na cera. E eu não tinha ideia, e o médico me disse assim, não, a senhora sabe que os bebês, os nenês, muitas vezes o mosquito entra e fica lá também, incomodando o ouvido, da dor de ouvido no bebê. Bom, então, pode passar, querido. Onde é que está? Vejam só, é uma tecnologia, né, da natureza, mas é lindo. E eu pergunto, eu vou dar aula, todo mundo tem que ficar silencioso, me escutando, como estão aqui agora, mas sei lá como é que essa mensagem que eu estou tentando passar, ela é captada pela audição do ser humano? Como? A gente não sabe isso. E chega a primeira exigência, todo mundo quieto e me escutando, senão vai perder a matéria que eu vou dar hoje. É incoerente. Bom, e o outro é o olho humano. O olho humano, eu hoje sei, por sofrimento pessoal, porque eu perdi uma cirurgia que foi mal feita, perdi a retina do olho esquerdo. Isso é que me tira o equilíbrio para poder caminhar sozinha. E o olho humano é maravilhoso. E o meu netinho, de 11 anos, chegou e disse assim, ó, vó, tu não tem esperança de recuperar a visão do teu olho esquerdo? Porque já morreu a retina, né? Foi perdida a retina. E eu disse assim, como é que tu acha possível, meu filho? Se botando um chip. Ele está na cultura digital, né? E aí eu chego para o meu oculista e disse assim, olha o que meu neto me disse. Ele disse, professora, estamos pesquisando e já encontramos o chip. Só que não vai ser para o seu caso, porque o chip está frágil e as imagens ficam muito borradas. E como a senhora tem o outro olho sadio, vai perturbar mais do que ajudar. Mas eles estão pesquisando agora as células tronco, né? Células... Quem é médico aqui? Me socorre, posso estar dizendo bobagem. Então, as células tronco do próprio organismo, eles acham que vai ser mais rápido do que desenvolver um chip que ajude a melhorar a visão em vez de perder. Vocês vejam, nós temos, então, pode ser outro. É maravilhoso, são tudo máquinas humanas, e o nosso organismo é todo formado, e a gente dá tão pouca importância
né, de conhecer. As aulas de biologia, anatomia, para crianças, são tenebrosas. Porque, ao invés da criança procurar e se conhecer, e conhecer o próximo, quando está estudando, ela fica dizendo, tem que decorar isso que a professora mandou, que está no livro, vai ter uma prova. Então, em vez de querer aprender, se desenvolver, a criança fica rejeitando. Tá bom, pode passar. Não, o anterior, a do cérebro. Vejam bem, mas tudo isso, ainda ontem a Patrícia comprou um livro sobre o cérebro, porque a gente sabe pouquíssimo do cérebro humano. E esse cérebro que é maravilhoso, nós pensávamos, eu ensinava minhas alunas na psicologia, que a gente tinha 12 milhões de neurônios. Depois, uns médicos que estavam pesquisando nos Estados Unidos, tinha 100 milhões. E agora, o nosso Nicoleles, lá do Rio Grande do Norte, ele diz, são bilhões e bilhões de neurônios. Por quê? Porque ele estava usando tecnologia bem avançada, digital, ainda para desenvolver órgãos humanos. Bom, então, o cérebro é fantástico, se a gente puder conhecer melhor, precisa. Mas, quando eu falei para vocês que as crianças do aplicação aprendiam e tinham bons desempenhos no vestibular, e as crianças da vila não aprendiam, não terminavam nunca o ciclo básico. Eu fiz, bom, então por quê? Será que eles não têm inteligência? E fomos estudar na época que era o comportamento operante. Na época foi em que a psicologia americana se baseou no condicionamento de animais e passou a usar esse condicionamento para condicionar o comportamento dos seres humanos. Eu me fechei na minha sala, lá no colégio de aplicação, fiz tudo que foi experiência possível, estudando e não compreendendo como é que eu posso organizar o currículo, as práticas de ensino e as técnicas e os modos de ensinar baseado no condicionamento operante, que começou lá na época em que o primeiro neurologista fez a experiência com o cachorro, lembra? Que o cachorro mostrava um bife, um pedaço de carne, e tocava uma campainha. E aí ia condicionando o comportamento que depois só tocava a campainha e o cachorro salivava. Então, isso tomou conta na psicologia que a gente trabalhava, inclusive, formar o professor para ser um bom professor. E foi muito desenvolvido. Mas, quando eu comecei a estudar as crianças, aplicando essa tecnologia, até se vocês entram no YouTube, tem um filmezinho que o Skinner, ele entregou a primeira máquina de condicionamento operante para uma sala de aula, crianças de 4ª e 5ª série. E ele entra assim e dá uma máquina para cada um, parecia nós dando o laptop para cada criança. É máquina, né? A criança toda adora. Só que era para condicionar comportamento. Isso, o pensamento lógico não desenvolvia nada, é só repetir, repetir, fazer mais e repetir. E justamente é matar o desenvolvimento do pensamento lógico. Mas, nessas pesquisas, o que a gente descobriu? Que a criança, sendo saudável, não tendo lesão cerebral grave, ela é inteligente, ela pode desenvolver inteligência. Então, o que perturba o desenvolvimento da inteligência da criança pobre? Ela é tão inteligente como uma criança muito bem nutrida, muito bem atendida, porque o que perturba ela é os fundamentos que explicam a aprendizagem. Que não explicam, que complicam. Então, nesse caso, nós fomos estudar Piaget. E por isso que eu fundei o Laboratório de Estudos Cognitivos. O que Piaget descobriu? Descobriu como é que a inteligência vai se desenvolvendo e como é que o ser humano vai realizando a aprendizagem. Eu tenho pena porque eu não vou poder discutir com vocês e eu ficar aqui falando não adianta nada, né?
Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver, o Piaget faz equações, porque ele representa tudo logicamente, né? E essas equações mostram como é que funciona o desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem. Então, agora eu vou fazer um convite para vocês. Tá? Vamos tirar da tela? Vocês aí nessa bolsa que receberam, vocês têm essas folhas de papel, não tem? Cada um pode pegar uma folha? Só quem quer, não precisa todo mundo pegar a folha. Isso é fundamental, nunca fazer uma proposta que não parta do aluno ou do aprendiz. Só que quando a gente está assim numa reunião de adultos não dá para fazer. Então a gente vai tentar fazer uma experiência. Bom, tem a folha em branco? Alguém não tem aí? Uma folha em branco tem aqui, pode pegar. Ah, você não precisa, professor. O professor não precisa pegar a folha em branco. Aliás, quem é professor de matemática aqui nessa sala? Levanta o braço, por favor. Bom, quem é professor de matemática não faz a experiência. Não, é porque aí vai perturbar o outro. Porque se ele sabe, não vai falar bobagem. Esqueceu tudo. Tá. Bom, agora vocês me digam assim, examinem bem essa folha de papel. Qual é a figura geométrica que ela representa? É um retângulo? Quem tem certeza que é um retângulo, levante a mão, por favor. Tem certeza que é um retângulo? Tá. Agora me digam, por que é um retângulo? Vocês sabem, o conceito não é o conceito de desenvolvimento do raciocínio da pessoa. O conceito que a gente aprende na escola, que está no livro didático, é uma definição. Não é? Por que essa folha de papel é um retângulo? 4 lados, os lados iguais 2 a 2 de comprimento, que mais? 4 lados paralelos e ângulos, 4 ângulos retos. Isso é o que é ensinado no livro didático e que a professora ensina para as crianças. E já sabe, tem o conceito de retângulo. Tá? Agora vamos examinar essa folha, se ela tem 4 lados e se ela tem os lados opostos iguais 2 a 2. Tem? Desse lado. E vira o outro lado. Tem? Tá. E aqui, o que é isso? Dá uma olhadinha assim. Que forma é essa geométrica? É uma linha? A minha irmã é artista plástica. E ela disse assim, claro que é uma linha. E eu disse, mas o que é uma linha? Ela disse assim, olha, tu pega um fio de lã e espicha assim, é uma linha. Eu disse, não, é uma linha o fio de lã? É um cilindro, né? Porque ele tem volume. E aqui? Isso aqui é uma linha? Se vocês botarem um vidro de aumento aqui, o que vão enxergar? Vejam bem, a gente está pensando na ampliação dos sentidos. Eu passo a mão, parece uma linha, não parece? Agora eu vou trazer uma como é que chama? Uma lupa. Bota uma lupa aqui, o que eu vejo? Várias linhas? Como é a dimensão da linha? A linha só tem comprimento. A linha não tem largura. Aqui tem largura? Não é várias linhas.
é uma face. Não é verdade? Então, a gente tem aqui uma altura e um comprimento. Não tem? E tem 4 ângulos retos. Com a nossa visão natural, eu não chego ao conceito de uma folha de papel não é um retângulo. Quantos retângulos há nessa folha de papel? Quantos? 5? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual era a dúvida? Que essa folha é um retângulo. O que essa folha representa? Qual é? Qual é? Se eu jogo um tijolo aqui dentro, o que acontece quando eu jogo tijolo aqui dentro? Quebra a cabeça da pessoa. E se isso aqui, posso jogar na cabeça de vocês? Então, não é sempre que o tijolo paralelepípedo, ele pode machucar a cabeça. Porque aqui isso é um paralelepípedo. E não machuca. Bom, então, o que a gente pode deduzir? Que a folha de papel não é um retângulo, porque ela tem 3 dimensões. Largura, comprimento e altura. E quem tem 3 dimensões não pode ser um retângulo, porque quantas dimensões tem um retângulo? Quantas? Quantas dimensões tem um retângulo? Então, o que os nossos sentidos percebem do mundo concreto? Os nossos sentidos só podem perceber o que for tridimensional. E, na verdade, quando eu estou nesse mundo aqui, dessa sala, com este corpo, eu não sou bidimensional, eu só sou tridimensional. Então, eu achei muito lindo, porque quando a gente está discutindo isso com crianças e adolescentes, eles disseram assim: ah, então é isso que são os fantasmas, ou o espírito, porque ele não é um mundo do mundo tridimensional. Entende? O mundo tridimensional é este aqui, do mundo concreto. E tudo que eu vou, todo o conceito que eu vou construir, o conhecimento que eu vou desenvolver, não é necessariamente do mundo tridimensional. Como é que eu sei isso? Se eu pego essa folha e digo, ela é tridimensional, e eu boto aqui em cima da cadeira, eu posso montar a folha de todo mundo aqui e vou fazendo. Até onde vai? Até onde vai a pilha de folhas? Até onde ela vai? Se eu vou botando, uma pilha, até onde vai? Fora da Terra. Né? Na Terra, porque eu tenho aqui outras formas tridimensionais que vão fazer fronteira. Mas essa folha, ela pode ser amontoada e ficar cada vez maior, esse corpo. Agora, se ela for bidimensional, eu boto uma, outra, vai aumentar a pilha ou não? Não vai aumentar a pilha, ela não tem espessura. Então, vejam bem, a tela do computador, qual é a diferença? Vocês estão fazendo um texto, então, e aí escreve uma poesia, e em cima não pode botar outra poesia? E não pode botar outra? E, no entanto, eu estou podendo fazer outro texto, mas... Então, a tela... Então, essa é a grande mudança, grande auxílio da cultura digital. Na tela do computador, eu não tenho tridimensionalidade, a não ser que eu faça um software que os arquitetos estão usando, né, para desenhar tridimensional. Mas se eu uso uma tela plana, eu não tenho tridimensionalidade. Então, eu estou em outro mundo. E por isso fazer os jogos, e por isso desenhar fenômenos das ciências.
Bom, o problema todo é que o professor usa o livro, e no livro ele tem figuras. Então, eu estava com... Cada criança tinha um computador, e eu cheguei para a professora e pedi assim: professora, por que a senhora gosta tanto de usar livro? Será que as crianças estão gostando de usar o livro? E o menino já levantou o braço e disse assim: eu não gosto de estudar a Terra na página do livro. Por quê? Porque ela achata o mundo. Agora, eu vou na tela e desenho o planeta, e o planeta fica girando. Mas no livro, no caderno, não. Achata o mundo. Então, eu cheguei para os professores que estão estagiando no Colégio de Aplicação, licenciatura em Geografia, e perguntei: você está terminando já o curso de Geografia? Já estamos fazendo a prática de ensino. E eu disse para ele assim: mas o professor e os professores do curso de Geografia, eles trabalham com computador? Não, senhora. Quem trabalha sou eu, na minha casa. Como é que um professor está preparando professores de Geografia para a escola primária e não usa computador? Entende? Só que assusta a gente, assusta. Porque tem tanto que aprender a linguagem do computador. Agora, quem foi o grande... Não fui eu nada. Maria Cândida, não fui eu nada. Quem é que foram os grandes gênios de usar o computador na educação? Seymour Papert. Por quê? Porque ele era matemático da África do Sul, foi fazer o doutorado em Paris e resolveu fazer um programa de inteligência artificial. E viu que ele não conhecia suficientemente de inteligência humana para fazer um programa de inteligência artificial. Então, foi a Piaget, aprendeu o desenvolvimento da inteligência, e aí que ele criou a linguagem Logo. Qual foi o professor da Argentina que me falou ontem na linguagem Logo? Não está aqui? Porque a gente começou na América Latina. E quando... Jorge? Quando a Maria Cândida conseguiu o projeto, que nós fomos desde a América Central até o Chile, nós passávamos uma semana em cada país, na Secretaria de Educação, fazendo o quê? O Valente ensinando a linguagem Logo. A Maria Cândida ensinando a administração de revolução da educação. E eu trabalhando com psicologia da aprendizagem. E nós chegávamos em cada Secretaria de Educação, de cada um dos países, e eles tinham uma curiosidade, tinham medo, a gente trabalhava, depois fizemos o grupo, depois terminamos todas as visitas, fizemos o grupo que vinha ao Brasil, e de repente desandou tudo. Por quê? Porque muda o governo, tu faz o preparo, tu fica trabalhando com eles, muda o governo, troca tudo. Aí entra gente analfabeta em cultura digital. Acabou. Bom, eles estão me dizendo que acabou. Deixa eu ver o que eu tinha colocado aqui. Eu acho que isso é importante, tá? Só um momentinho. Por quê? Não. Isso aí é mapa conceitual. Porque já que a gente está formando conceitos, tem que saber como é que se representa. O conceito se representa em redes. Mas vamos botar... Não. Quando começa ali a outra. Aqui. Não, a anterior a essa aí. Tá. O que o Piaget descobriu? O Piaget descobriu que a construção de conhecimento é uma construção conceitual. E que conceito não é uma definição. Conceitos são sistemas conceituais. E esses sistemas conceituais, eles começam a ser formados pelo nenê, né? Que não sabe falar, está engatinhando. Eles começam a se formar na mais tenra idade, e a gente vai a vida toda aperfeiçoando os conceitos. Agora, todo conceito é sempre de um pensamento em ação. É o nosso pensamento que está agindo e interagindo. E, primeiro, nós temos a interação e solidariedade e cooperação. São fundamentais para que se aprenda, para que se ajude a aprender e não ensine e o outro aprenda, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a primeira interação. Quando o bebê nasce no ventre materno, ele
Quando o bebê nasce, ele chora. Vocês já ouviram? Acompanhar o nascimento de bebê? Ele dá um grito. Por quê? Ele entra em interação das estruturas orgânicas dele com o ambiente. E o grito que o nenê dá, por quê? Porque ele tem aqui toda essa parte anatômica, que eu não estou me lembrando o nome agora, que nunca tinha recebido ar, que é, como é que chama? A pleura. A pleura não tinha recebido ar porque a mãe passava o oxigênio necessário ao organismo da criança pelo cordão umbilical. Então, não tinha trabalhado para receber ar. Então, nesse momento que o bebê nasce, corta o cordão umbilical, ele fica sem oxigênio. Então, ele precisa de oxigênio e ele chora porque é o primeiro contato que vai fazer um esforço de assimilar o oxigênio. Mas essas atividades são sempre interatividades, sempre. A nossa vida toda ela. Nós não respiramos sem a cooperação do outro. Nós não dormimos sem a cooperação do outro. Tudo que nós vivemos e que nos desenvolvemos é sempre cooperação. Então, é diferente cooperação de simplesmente trocas. É sempre que há uma necessidade de assimilar e para assimilar tem que acomodar. E aí o nenê tem que assimilar o oxigênio, mas tem que acomodar a pleura e aí dá aquele choro que é a resposta da pleura. Então aqui nós temos atividade operatória do sujeito, aplicação de operações sobre o objeto, e é sempre o sujeito e o objeto. Nós não somos sós nunca, nós somos sempre sujeito e um objeto. E muitos sujeitos, ou um sujeito e muitos objetos, ou muitos objetos e muitos sujeitos, mas sempre interação. O planeta tem vida, e a vida nos mantém porque estamos em interação. E aqui, por exemplo, nós temos a assimilação por um esquema assimilatório do organismo e ela tem uma função de realizar para fazer essa interação. Essa função, sempre o objeto da interação reage. E nessa reação nós temos uma mudança na assimilação. Bom, isso aí tem um livro inteiro do Piaget. Eu só copiei essa partezinha, esse esquema, que é muito superficial, para vocês terem uma ideia, né? Que eu não tenho outro jeito de, em meia hora. E ninguém tem. A gente tem que estudar, tem que pesquisar junto, tem que observar o fenômeno, tem que discutir, tem que estar sempre usando a nossa lógica, interagindo com a lógica dos objetos e com a lógica das pessoas, porque o objeto pode ser um objeto ou outra pessoa. Então, sempre essa interação. Agora, passa o outro, por favor. Aqui, nós já temos entrando o observável do sujeito, porque antes da consciência, o sujeito não observa a ação dele. No momento em que começa a desenvolver a tomada de consciência, ele começa a observar. Então, tem observável, sujeito, a coordenação, já acabou tudo que é tempo. Tá, bota o outro só. E aqui vai se continuando reticulado. Porque a informática, a cultura digital... Gente, a cultura digital é a revolução na cultura toda que a humanidade construiu. Se a gente começa a estudar, a fazer experimentos e a criar os problemas que têm que ser novos problemas a serem investigados, nós vamos ver que a nossa inteligência cresce, recursos novos aparecem, que todo mundo diz assim, é uma loucura, todo ano faz um telefone, telefone celular novo. Gente, software, todo dia tem software novo, mas é tão rápido. E a inteligência dos jovens, das crianças e dos jovens, que estão agora começando a funcionar na cultura digital, é infinita a quantidade de interação que pode fazer, a quantidade de novidade que pode descobrir e as inovações que pode produzir. Bom, então isso aqui é inacabável. Pode ir adiante, por favor. Não, mais adiante, mais adiante. Aqui é o seguinte, acabou o planejamento de aula.
Não precisa mais planejar. Acabou o livro didático com o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. É criar a mente de um pesquisador. Apoiar, ajudar a esse pensamento se desenvolver, a esse cérebro fantástico, maravilhoso que nós fomos aquinhoados na espécie humana, e nós podemos mudar completamente a escola. Não tem escola como vocês sentiram nessa cidade aqui. Vamos botar de 4 cadeiras para discutir, 5. Então, o que nós estamos fazendo? Pode ir adiante, para terminar agora. Bom, as crianças fazendo projetos. A criança é um investigador, a criança pode sempre estar descobrindo, construindo, não só construindo novas tecnologias digitais, mas novas linguagens, novos pensamentos, novos recursos de desenvolvimento humano. E aqui, por exemplo, as crianças fazendo os projetos delas, quando vocês botaram ali os meninos da África, qual era o país aquele? Na música. Nós trabalhamos lá na África e as crianças daqui do Rio Grande do Sul faziam um projeto junto com as crianças africanas. E as crianças daqui diziam assim, escuta, essas escolas só tem menino? E a professora disse, por que só tem menino? Porque tudo cabelinho curto, sabe? O cabelo não cresce. E não, as meninas usam cabelo curto também. Mas é incrível como eles começam a penetrar na outra cultura e fazer a sua mudança. Bom, aqui nós estamos mostrando alguns exemplos do que a criança chega e diz assim, o computador na mão, toda criança com o seu computador na mão. E aí a criança diz assim, a minha avó, ela quer aprender a ler e escrever, mas eu não tenho curso de professora, era criança de 4º ano primário. Eu posso ensinar minha avó a ler e escrever? Claro que você pode. Aí a menina ia com a avó para a pracinha de frente à escola, porque tinha computador, e ensinou a avó a ler e escrever. Então não precisa mais de cursos com essas disciplinas catalogadas nos livros. Precisa de aprender a pesquisar. Precisa aprender a trocar, a trabalhar junto, a cooperar. E essa mudança, a humanidade está chegando. Então, eu agradeço vocês por estarem, em primeiro lugar, com tanta paciência, me escutando, e eu estou fazendo um pupurri de coisas, porque não dá, né, para fazer em pouco tempo, e vocês estão com essa paciência toda, eu agradeço demais, porque cada momento de interação, eu faço um novo desenvolvimento de um novo raciocínio, de uma apreensão de um novo conteúdo e de descoberta de novas práticas. Então, muito obrigada.